Vamos falar mais sobre o que foi este sábado, os pré-candidatos à presidência. Lula, do PT, como vimos, Jair Bolsonaro, do PL, Luciano Bivar, do União Brasil e também a Simone Tebet, do MDB, cumpriram a agenda hoje no estado de São Paulo. É um assunto agora para o Renato Meireles, presidente do Instituto Locomotiva, numa conversa comigo, também com Kenzo Machida, com o Gustavo Uribe. Renato, obrigada por estar conosco, nosso parceiro aqui de CNN. Bem-vindo. Tudo bem, Carol, Kenzo, Uribe, um prazer novamente estar aqui na CNN. Renato, para a gente começar, o que a gente falava há pouco, foram discursos focados aí principalmente no ex-presidente Lula, no presidente Jair Bolsonaro, discursos sem grandes novidades para eleitores já conhecidos. Lula falando sobre economia para o eleitor de esquerda, o presidente Jair Bolsonaro discursando para os evangélicos numa pauta de costumes. O que a gente viu hoje foi a construção de uma fidelização maior desse eleitor? Olha, Carol, concordo contigo que nós tivemos mais do mesmo hoje. Mas um mais do mesmo com um objetivo bastante claro. De um lado, consolidar o campo de alianças que o ex-presidente Lula fez com os partidos mais à esquerda. Vamos lembrar que hoje foi o primeiro ato em que Márcio França participa após desistir da sua candidatura a governador. Ele estava em segundo lugar nas pesquisas aqui no estado de São Paulo, para apoiar Fernando Haddad e se lançar para o Senado. Então tem um discurso aí do ex-presidente Lula nesse cenário. E o início de começar a perceber que quando ele fala para aquelas pessoas, com a cobertura de imprensa, ele está falando para o restante do Brasil. Então é verdade, o ex-presidente Lula falou para sua base, mas também não só para sua base do ABC, não só para Diadema, que foi a primeira cidade, inclusive, dirigida pelo PT. Do outro lado, nós enxergamos aí o presidente Jair Bolsonaro tentando fazer uma demonstração de força na Marcha por Jesus, que é uma movimentação de evangélicos que há muito tempo não acontecia em São Paulo por conta da pandemia, mas que historicamente é um dos movimentos que mais leva gente para a rua, e com um discurso que de alguma forma dialoga com o seu nome do meio. Nós vimos aí em 2018 e ao longo dos últimos anos o Bolsonaro sendo cada vez mais Bolsonaro. A gente começa agora no processo eleitoral com o Bolsonaro querendo ser o Messias, se posicionar como Messias na luta do bem contra o mal, e agora vai num cenário de eleitor em que o eleitor queria é mais Jair e menos Messias. Renato, eu vou só aqui, antes de passar a palavra para o Kenzo, a gente tem imagens do presidente Jair Bolsonaro, exatamente falávamos sobre ele agora há pouco. Ele está em Minas Gerais, ele participou da Marcha para Jesus em São Paulo, uma marcha que reuniu ali milhares de evangélicos, é um dos principais eventos do público evangélico. Depois de discursar em São Paulo, ele foi para Minas Gerais e agora chega no evento em Uberlândia, onde também acontece a Marcha para Jesus. A previsão é que ele chegasse por volta de 5 horas da tarde, portanto, ali dentro do cronograma já previsto. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentando apoiadores. Há expectativa, evidentemente, para uma fala do presidente Jair Bolsonaro, ele que já discursou na capital paulista, trouxe ali, como o Renato bem lembrava, uma pauta de costumes. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro tem uma facilidade para transitar no público evangélico, segundo as pesquisas de intenção de voto. Claro que seguiremos acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro e qualquer declaração dele lá em Minas Gerais. Por favor, Kenzo. Obrigado, Carol. Renato, gostaria de saber assim, como o grande desafio que a gente tem visto nessas eleições agora, e a gente tem acompanhado isso diariamente ao longo da campanha, é de todos os lados ali de falarem com o público moderado, né? A gente tem visto primeiro essa sinalização, que é uma estratégia de campanha, como o Uribe trouxe agora há pouco nessa análise, de falar para os convertidos já, mas como atrair esse público moderado? Esse é o grande desafio que as duas candidaturas, pré-candidaturas ainda, estão vendo e estão tentando trabalhar. Qual a avaliação que você faz? O que vai ser determinante para conquistar esse público moderado, tanto de um lado quanto do outro, Renato?
Fundamental essa questão, Kenzo, porque será exatamente essa parcela do eleitorado que irá definir, num eventual segundo turno, quem será o próximo presidente do Brasil. Por que essa parcela é importante? Porque nós temos, de um lado, entre os bolsonaristas, 20% do eleitorado que faça o que fizer o presidente da República, não deixa de votar no presidente. O Lula tem a mesma porcentagem, talvez um pouco mais, de brasileiros que não deixam de votar. De votar no presidente Lula. O que todas as pesquisas têm mostrado é que a disputa em si se dará por essa coluna do meio, na medida em que não existe praticamente transferência de voto. É muito difícil para um eleitor que hoje declara voto no Lula votar em Jair Bolsonaro. É muito difícil para alguém que vota no presidente Jair Bolsonaro mudar de voto para o Lula. Então, o que tem mesmo como pano de crescimento nessa eleição e para eventualmente possibilitar que o Bolsonaro vire o jogo das pesquisas é exatamente conseguir conquistar essa coluna do meio. Se nós observarmos com detalhe as pesquisas, Kenzo, nós vamos observar que nenhuma mudança do Bolsonaro, seja ele subindo, seja ele caindo, passou por uma queda do eleitorado do Lula. Os dois têm uma intenção de voto bastante consolidada. Doutor Renato, a gente estava observando agora as últimas pesquisas que mostrou uma diminuição da diferença de Lula e Bolsonaro no Nordeste e Sudeste, o que é relevante porque é onde estão os maiores colégios eleitorais. A que o senhor atribui essa queda? É a expectativa desse pacotaço eleitoral que tende-se a aprovar no Congresso Nacional? O que a gente tem visto é um crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas áreas que historicamente são mais suscetíveis à conversão de voto que vem com o uso da máquina eleitoral. Nós tivemos recentemente aí uma liberação de verbas grandes, verbas que estão chegando nas prefeituras, que estão garantindo nessa reta final o processo de obras. Isso é muito importante também porque os deputados estaduais, que são quem capitalizam essas obras nessas regiões, estão indo para a rua fazer campanha. Acredito pouco na expectativa com relação ao auxílio emergencial. Isso só vai começar a existir de fato, se começar a existir, quando o dinheiro chegar no bolso desses brasileiros. Mas o que as nossas pesquisas têm mostrado é que, de alguma forma, os eleitores estão mudando aquela sensação de que o Bolsonaro não dava conta do recado. Né? As pesquisas tinham apontado que o presidente não estava dando conta do controle da economia, do controle do combustível, e ele fez um conjunto de ações, deu um conjunto de declarações que, pelo menos nesse quesito, o quesito de que o governo estava parado, começou a ser modificado, o que leva aí a um caminho do Bolsonaro para um eleitor que estava sendo indeciso. O que é importante frisar, Uribe, é que esse crescimento do Bolsonaro nesses territórios que tinham uma vantagem maior do presidente Lula não se deu pela queda de intenção de voto do presidente Lula, se deu pela capacidade que o presidente Bolsonaro teve de reconquistar aí parcela daquele eleitorado que em 2018 conferiu a ele a presidência da República. Renato, eu vou insistir nesse ponto que o Uribe trouxe para a gente, porque há a expectativa da aprovação da PEC dos benefícios já na próxima terça-feira. Foi, inclusive, citada a PEC no discurso do ex-presidente Lula hoje em Diadema. Tendo por base as pesquisas, como vota esse eleitor que recebe o Auxílio Brasil principalmente? A aprovação dessa PEC mexe com o cenário eleitoral na corrida ao Palácio do Planalto? Essa é a pergunta de $1 milhão, Carol. Vamos separar aí os públicos da PEC, né? Você tem o público dos caminhoneiros e é o Bolsonaro tentando, ao mesmo tempo, manter uma base eleitoral que foi bem importante para ele em 2018, mas mais do que isso, tentando evitar uma paralisação dos caminhoneiros, que, vamos lembrar, foi a grande responsável
pela rejeição do governo Temer, né? O governo Temer aí acabou como um dos governos com menor aprovação da história do Brasil, exatamente por conta do impacto da greve dos caminhoneiros. Essa é uma parcela aí dos beneficiados da nova PEC. A outra parcela são aqueles brasileiros que recebem o Auxílio Brasil. Nós tivemos um aumento de R$400 para R$600 e, para lembrar o telespectador da CNN, é uma projeção de ampliação aí da base, de zerar a fila do cadastro único. Como é que nós podemos entender se isso terá ou não reflexos reais na intenção de voto? Em primeiro lugar, entendendo se os R$600 de hoje são os mesmos R$600 que nós tínhamos na segunda leva do auxílio emergencial durante a pandemia. Não, esses R$600, graças à inflação, hoje valem menos do que valiam há um ano atrás. A outra questão é que hoje praticamente 2/3 dos brasileiros enxergam o nome do programa social como Bolsa Família, não como Auxílio Brasil. Nós temos uma marca forte, uma marca fortemente colada na imagem do ex-presidente Lula. Dificilmente o eleitor vai achar que, se fosse Lula o presidente, esse valor não seria maior, ou que, se eleito, o ex-presidente Lula irá acabar com esse benefício. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, aqui conosco na CNN. Renato, sempre muito bom conversar com você. Até uma próxima. Até uma próxima, um abraço a todos. Obrigado, Renato. Até a próxima.